bem, pessoal? Eu sou o Vinícius, sou da Árvore Engenharia e estamos hoje aqui no Shopping Rio Mar com o Marcelo Maia para a gente falar um pouquinho da Caixa Singular, esse movimento muito bacana que a Caixa fez e entender o que isso representa para os nossos clientes e principalmente no mercado imobiliário. Olá, Vinícius. Tudo bem, Marcelo, cara? Tudo bem, Vinícius? Bom dia. Tudo bem, graças a Deus. Prazer recebê-los aqui na nossa nova casa, né? Essa é uma agência nova, como eu tinha te dito. A gente inaugurou uma unidade que é voltada para um atendimento mais exclusivo, né? Para trazer comodidade para os nossos clientes, para trazer sempre um melhor atendimento. Ela chega num momento importante no mercado imobiliário, né? Venhamos aí ano a ano batendo recordes, em especial no SBPE, e a gente coloca aqui esse novo formato de agência à disposição, especialmente para esse público, né, que busca na Caixa a sua melhor solução de crédito imobiliário. Legal, a gente sabe que a Caixa é de longe o maior player desse mercado imobiliário como um todo, e agora esse movimento visa, eu acho que ampliar essa liderança, né? Todo o conhecimento técnico, jurídico, financeiro, comercial que a Caixa tem, é um grande diferencial e que às vezes fica meio escondido na operação. Eu acho que esse movimento vem ajudar muito nisso. Na verdade, eu sempre digo que o financiamento imobiliário, e em especial o financiamento na planta, ele é uma alternativa para você antecipar o sonho, né? Quando você adquire um imóvel na planta, né, no modelo convencional, você tem ali uma promessa de compra e venda, mas aquilo de fato só vai virar uma propriedade da família depois de pronto, quando você faz a quitação ou que você faz o financiamento no final. Quando a Caixa traz essa opção de financiamento na planta, a gente está trazendo toda a segurança, né, toda a experiência da Caixa, né, todo o nosso corpo técnico que analisa esse projeto desde o início, né, acompanha essa obra durante todo o ciclo da obra até a entrega ao cliente. Então o cliente, desde o primeiro momento, quando ele assina um contrato com a Caixa, ele já é dono do seu imóvel. Isso é super importante, né? Porque a assinatura do contrato transfere a propriedade já no início, ou seja, aquele sonho de comprar um imóvel e que determinada taxa de juros ou determinada condição de financiamento você está imaginando que vai acontecer, quando você traz isso para o financiamento na planta, ela acontece imediatamente, né? É um alinhamento bom de expectativa. É verdade. Importante também no momento que a gente está vivendo hoje, né? A gente tem um patamar de taxa de juros muito atrativo para o cliente, para o investidor, né? Isso está sendo demonstrado aí nos nossos resultados, né? Então, trazer essa oportunidade do cliente garantir o seu financiamento com a taxa de juros atual é uma grande vantagem para o cliente, para a empresa, e a gente cumpre a nossa missão, que é de fomentar o crédito imobiliário aí para o desenvolvimento do país. Legal, vamos explicar um pouquinho para o pessoal o que é esse financiamento na planta, né? Vamos dar uma linha geral do que é isso, de como é que isso funciona para eles? Bom, como eu disse, o financiamento na planta é onde você consegue antecipar o sonho, né? Na verdade, o cliente ele assina o seu contrato habitacional no início da obra, né? Quando esse empreendimento está sendo lançado, né? Como eu falei, a Caixa faz toda a análise, toda a aprovação desse projeto e o acompanhamento dessa obra, né? O cliente já é o tomador do crédito já no início, garantindo sua taxa de juros. Ele vai efetuando pagamentos que vão evoluindo ao longo da obra de acordo com o andamento desse cronograma, e ao final ele entra no que a gente chama de fase de amortização. Ele começa de fato a pagar o seu financiamento como um financiamento convencional. E como é que fica para esse cliente no financiamento na planta aquela velha questão da correção do saldo devedor junto com a construtora? Isso muda? Isso muda, né, Vinícius? Uma vez que o cliente, quando ele assina o seu contrato de financiamento, aquele valor que é financiado ele já está quitado junto à construtora, né? A Caixa faz liberações mensais à construtora, que evoluem de acordo com o andamento da obra, e o cliente não tem saldo devedor com a construtora sendo corrigido, né? Aquele valor financiado ele vai pagar à Caixa, né, uma taxa de juros que vai ser definida na assinatura do contrato durante a obra. Essa parcela mensal ela é evolutiva, né? Como eu expliquei, ela avança de acordo com o andamento da obra, e com a construtora ele não tem a correção desse saldo devedor financiado. Legal, pensando que o financiamento é uma parcela muito significativa do preço da compra, ficar livre desse INCC durante a obra é uma diferença financeira bastante grande, né? Até quantos % do preço do imóvel ele consegue financiar?
Bom, a gente financia exclusivamente para empreendimentos que são financiados pela Caixa até 90% do imóvel, né, utilizando aí todas as modalidades e indexadores que a gente tem. A gente tem a modalidade convencional, que o cliente pode fazer, que é indexada a TR, a gente tem a taxa pré-fixada, a gente traz também um novo produto, que é uma taxa com a componente da poupança, né, um percentual de juros mais o rendimento da poupança, e a gente tem a modalidade onde o saldo é corrigido pelo IPCA. Qualquer uma está à disposição dos clientes também para os financiamentos na planta, e aí eu sempre digo, a opção é do cliente, ele que vai entender, conhecer todas as opções e qual é a opção melhor se adequa para a realidade financeira dele. Legal, muito bacana. Até 90% de financiamento é uma mudança drástica de paradigma e de condição financeira de compra, né? Afinal de contas, se você pensa que 90% daquele saldo não vai ter a correção depois da assinatura do financiamento, no final das contas o preço muda muito. Muda muito, Vinícius. Quando a gente faz uma comparação de uma correção de INCC com a taxa que o cliente vai pagar, essa diferença é muito grande. Como eu expliquei, o que o cliente paga à Caixa durante a obra, ele evolui de acordo com o cronograma. Então esse pagamento ele começa muito pequeno e quando ele fica maior, próximo à entrega do empreendimento, é porque de fato ele vai receber o imóvel, né? Então ela vai chegar no valor da parcela contratual, que é a parcela de amortização. Mas esses pagamentos que ocorrem durante a obra, se comparados aos índices de INCC que a gente vem tendo aí nos últimos meses, ele é muito mais vantajoso para o cliente. Legal, você tocou num ponto super importante aí que me fez lembrar qual que é a garantia que esse cliente vai ter de que essa obra vai acabar, vai ser finalizada. Existe algum seguro, alguma garantia do banco quanto a isso? Muito boa sua pergunta, tá? Primeiro, a gente garante todas as análises que foram feitas desse empreendimento. E depois essa obra, necessariamente, ela estará assegurada. Então, a construtora, junto à Caixa, ela apresenta um seguro de término de obra e esse seguro, junto com a Caixa, a obrigação contratual da Caixa com o cliente, a gente garante a entrega do empreendimento, independente da situação da construtora. Legal, bacana, porque toda essa nova estrutura de atendimento, toda essa nova estrutura de financiamento, toda essa nova opção amplia ainda mais o leque para uma compra de imóvel e uma experiência muito boa, né? O principal que a gente quer prover, e eu acredito que a Caixa também faz com muita excelência, é uma experiência de compra segura, planejada e boa para o cliente. Com certeza, Vinícius. Eu acho que o empreendimento que tem a Caixa como parceira é um empreendimento que confere uma segurança que não tem igual no mercado, né, para o cliente, para quem está adquirindo. Então a gente tem todo um processo de compliance, todo um processo de acompanhamento e aprovação que dá para o cliente a tranquilidade que ele vai receber o seu imóvel da forma como ele contratou, né, e aí estando na Caixa, né, pagando com certeza as menores taxas de juros do mercado. Eu posso dizer de cadeira, como parceiro Caixa há 2 décadas, que o nível de análise, o nível de critério, de acompanhamento, de exigência, tanto prévio do produto como ao longo da execução da obra, é sem igual no mercado. A Caixa é o banco da habitação, né? Temos 70% do mercado, dominamos esse mercado, dominamos todo o processo da construção civil, desde apoiar as construtoras, né, na análise, no financiamento da produção dos empreendimentos, ao financiamento ao cliente individual. Tanto o cliente de alta renda, média renda, baixa renda, a gente tem um portfólio que atende a qualquer classe social. Desde o imóvel de luxo ao imóvel popular, a Caixa sempre traz as melhores soluções de crédito imobiliário. Sem dúvida nenhuma. Marcelo, te agradeço demais, o bate-papo foi muito bom. Mais uma vez queria te agradecer o apoio, a hospitalidade e a parceria durante esses anos todos. E que a gente consiga ter aí pelo menos mais 2 décadas de parceria. Com certeza, Vinícius. Eu agradeço também, tá? A oportunidade fica à disposição. Assim como eu, a Caixa está sempre disponível para atender tanto as empresas quanto qualquer cliente em qualquer uma das nossas agências e com os nossos correspondentes também, que trazem mais conforto e comodidade aí para os nossos clientes. Legal, obrigado. Bom dia.